pessoal! Meu nome é Andressa. Vamos dar início à segunda aula do nosso projeto de educação continuada e o tema de hoje serão os transtornos por uso de álcool. Vamos lá? Em diversas culturas e até mesmo em diversas épocas, a bebida alcoólica esteve presente, seja em eventos religiosos, eventos sociais, o que faz se pensar bastante a respeito do álcool na vida das pessoas. Até que ponto isso faz parte de uma comemoração, de um ritual religioso, e quando isso passa a ser um problema. Em 1804, Thomas Trotter, um psiquiatra, ele traz então a ideia de que o hábito de se embriagar é uma doença da mente. Pela primeira vez tratando então o abuso do álcool como uma doença. Mas o que define essa doença? É simplesmente a quantidade que um indivíduo consome de álcool? Está relacionado aos impactos clínicos que isso traz? Aos impactos sociais, aos prejuízos na vida dessa pessoa? É algo bastante discutido e que envolve diversos aspectos. É uma questão bastante complexa, também com componentes genéticos, componentes sociais, os diversos contextos em que o indivíduo está inserido e até mesmo transtornos mentais associados. A absorção e metabolização do álcool. O álcool ele é absorvido pelo trato gastrointestinal e essa absorção sofre influência de diversos fatores, entre eles a presença de alimentos no trato gastrointestinal e a concentração do álcool em cada bebida. Por exemplo, o volume alcoólico de uma cerveja é diferente do volume alcoólico de uma dose de vodka. Além disso, a constituição corporal também influencia, porque o álcool ele é uma substância hidrossolúvel. Então, pacientes que têm um tecido adiposo mais desenvolvido vão ter uma distribuição diferente também do álcool. E parte dessa quantidade de álcool ingerida é eliminada inalterada pela respiração, que se justifica então porque a realização de um teste de bafômetro, através da urina e do suor. Mas a maior parte dele, cerca de 90%, é metabolizado pelo fígado. O álcool também pode interferir no metabolismo de diversas outras substâncias e medicamentos, como, por exemplo, anticoagulantes, anticonvulsivantes, anticoncepcionais, medicamentos para tuberculose, e isso varia muito, porque nessa metabolização estarão envolvidos mecanismos de enzimas, sendo uma das mais famosas do citocromo P450, e os outros medicamentos também. Então pode haver uma alteração em que essa substância esteja em níveis mais altos ou mais baixos no sangue, então alterando a efetividade do tratamento ou até aumentando uma possibilidade de toxicidade dessas outras substâncias. E quais são os efeitos do uso de álcool? Os efeitos agudos podem se manifestar com o aumento transitório da frequência cardíaca, a vasodilatação, que vai dar aquele aspecto de rubor e até a sudorese. O álcool estimula a secreção gástrica e o próprio efeito dele na mucosa gástrica pode levar a uma gastrite erosiva. Outro efeito bastante importante é o efeito diurético, através da inibição do ADH, o hormônio antidiurético. Também, pelo álcool ser uma droga que incrementa a ação inibitória no sistema nervoso central, os efeitos de relaxamento vão estar presentes. Porém, em grandes quantidades, esse efeito extremo de relaxamento pode levar a uma depressão do sistema respiratório, que é um risco bastante grande, conhecido aí como o famoso coma alcoólico. Já os efeitos crônicos são um pouco diferentes. Por ser capaz de promover uma sensação de relaxamento, desinibição e de prazer, ocorre no cérebro uma série de reações através da liberação do que chamamos de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina. E isso pode levar a diversas alterações nas células do cérebro, os neurônios, que vão resultar numa tolerância, dependência e até abstinência. Então, é importante definirmos aqui esses termos: tolerância, dependência e abstinência. Quando falamos da tolerância, estamos falando então de uma sensibilidade alterada ao consumo da bebida com o passar do tempo. Ou seja, aqueles efeitos que eram obtidos com uma dose X de consumo de álcool, com
Com o passar do tempo, vai sendo necessário uma quantidade maior para se obter aqueles mesmos efeitos. Já a dependência seria a busca pela substância pelo prazer ou para o alívio de algum sintoma desagradável. E quais sintomas desagradáveis seriam esses? Uma certa ansiedade, uma irritabilidade, inquietação ou às vezes umas sensações que o paciente nem mesmo consegue nos descrever. Nessa fase de dependência, existem prejuízos pelo consumo. Não apenas prejuízos clínicos, que podem ser observados em exames de sangue, a função do fígado alterado ou alguma lesão hepática, que também pode ser vista através de um ultrassom de abdômen quando se visualiza uma esteatose hepática. Mas também prejuízos sociais que esse consumo vai trazendo. Problemas conjugais, problemas familiares, no trabalho, a falta no trabalho, que é o absenteísmo, ir trabalhar durante a intoxicação, consumir durante o expediente ou até deixar de ir trabalhar pelos efeitos do dia seguinte do consumo do álcool. Já a abstinência seriam os sintomas físicos causados pela ausência da ação dessa substância no cérebro. Então, se ele é uma substância que leva a uma inibição, os sintomas vão estar relacionados à falta dessa inibição ou a uma excitação e pode se manifestar através de náusea, vômitos, tremores, irritabilidade e inquietação, muitas vezes até o coma. E a intensidade disso varia de acordo com o grau de dependência do paciente. Diversos outros problemas também estão relacionados ao abuso de álcool e podem se manifestar antes mesmo de alguma alteração clínica, e já são indícios de uma relação alterada com a bebida. Conflitos familiares, seja na relação de pais e filhos ou dentro de um relacionamento, que pode inclusive chegar a um ciúmes patológico e a violência doméstica, diversos acidentes automobilísticos, sendo o condutor ou a vítima uma pessoa que faz um uso nocivo do álcool, os prejuízos na capacidade laboral. Antes o indivíduo tinha um rendimento, esse rendimento vai caindo, vai surgindo um desinteresse por aquela atividade, culminando inclusive no absenteísmo, que seria deixar de ir trabalhar tanto para manter o uso quanto pelos efeitos do dia seguinte do uso do álcool. E chegando até em alguns contextos ao envolvimento com o crime, em alguns outros casos também mais graves, chegando à situação de vulnerabilidade social, se tornando morador de rua. O delirium tremens é um estado decorrente da interrupção da ingesta do álcool e geralmente ocorre dentro das primeiras 24 a 96 horas após o último consumo e se manifesta por um rebaixamento do nível de consciência, alucinações e tremores. O rebaixamento do nível de consciência pode ser observado desde uma sonolência excessiva, uma dificuldade em manter a atenção. As alucinações podem ser tanto auditivas, visuais ou táteis. Não é incomum que o paciente aqui se queixe de estar vendo bichos ou outras pessoas, que tenha sensações estranhas pelo corpo, de que há insetos caminhando, ou até mesmo manter algum discurso desconexo por estar tendo essa vivência de uma alucinação auditiva. Os tremores podem variar aqui de intensidade e em alguns momentos levando até um risco de queda do próprio leito. Pode manifestar também uma agitação. E as alterações clínicas aqui, como sudorese, taquicardia, aumento da pressão arterial e da temperatura corporal, devem ser monitorados. Esse paciente aqui tem um grande risco de uma desidratação. Outra manifestação grave é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. A encefalopatia de Wernicke e a psicose de Korsakoff são as manifestações aguda e crônica, respectivamente, da deficiência de vitamina B1, a tiamina. E atenção aqui àqueles que trabalham em pronto-socorro ou no atendimento pré-hospitalar. Quando um paciente visivelmente intoxicado por álcool, com uma alteração do comportamento e hálito etílico, a ideia de se administrar glicose é bastante disseminada. Porém, essa conduta pode levar à síndrome de Wernicke.
A deficiência de tiamina é atribuída tanto a uma dieta inadequada quanto à absorção prejudicada. O paciente em consumo intenso de álcool tem uma redução do apetite. E, por conta daquela alteração da mucosa gástrica, a absorção dos nutrientes também é deficitária. Na síndrome de Wernicke se observa a confusão mental, ataxia, que é aquela marcha ebriosa em que o paciente não consegue andar em linha reta, e alterações oculares, por meio de um nistagmo, uma diplopia, que é a visão dupla, ou até alteração de algum músculo ocular. O principal prejuízo cognitivo na síndrome de Korsakoff é da memória, mas também se observa uma deterioração da percepção de tempo, da atenção, da personalidade e autocuidado. E o tratamento dessas síndromes consiste na reposição da vitamina B1. E inicialmente, essa reposição deve ser feita pela via parenteral. Então, seriam administrada pela via intramuscular a tiamina. Comumente, diversos outros transtornos mentais estão associados ao abuso de álcool. O que dificulta também o diagnóstico é que esses pacientes podem manifestá-los antes do problema com a bebida. E a descrição desses sintomas e até mesmo a percepção dos sintomas pode estar alterada nesses casos. Inclusive, a adesão à terapêutica medicamentosa pode ser prejudicada já pelo consumo do álcool. E nesses pacientes, nessa população, há um risco maior de morte por suicídio. O tratamento para esses pacientes evoluiu ao longo dos anos. O conhecimento que se tinha lá na década de 1930 era muito diferente do conhecimento científico de hoje em dia. E naquela época, uma das terapias bastante aplicadas era a terapia de aversão. E o que consistia esse método? Se trazia um estímulo do álcool para o paciente, em que ele sentisse o cheiro da bebida, e concomitante a esse estímulo era administrado uma medicação que pudesse causar náuseas intensas ou até mesmo um eletrochoque. Sendo assim, então, diante de um estímulo que seria o álcool, viria um estímulo desagradável. Os benzodiazepínicos têm importância no tratamento dos transtornos por uso de álcool na fase inicial, naquela fase de abstinência. A dosagem vai depender de acordo com a intensidade desses sintomas, de náusea, tremores, vômitos. A medicação diazepam é encontrada na dose de 5 e 10 mg e na ampola de 10 mg 2 ml. Essa medicação, quando administrada pela via endovenosa, leva a um risco maior de depressão do centro respiratório, então bastante atenção ao realizá-la. Já o lorazepam não é tão encontrado em pronto-socorro, mas ele é uma medicação mais indicada nos casos em que se identifica clinicamente alguma alteração hepática ou que o paciente já traga essa história, porque ele não tem a metabolização hepática. E o lorazepam é encontrado na dose de 1 e 2 mg. Os anticonvulsivantes têm a importância aqui diante do tratamento da compulsão, sendo o ácido valproico, topiramato e a carbamazepina os mais comuns aqui no Brasil. O ácido valproico nas doses de 250 e 500 mg, a carbamazepina 200 e 400 mg e o topiramato 25 e 50 mg. O disulfiram hoje já não é mais indicado para o tratamento da dependência de álcool, mas ele tinha um mecanismo em que ele inibia uma das fases de metabolização, levando ao acúmulo de um metabólito tóxico que causaria efeitos desagradáveis ao paciente. Já a naltrexona agiria bloqueando a liberação de substâncias que estariam envolvidas na via do prazer, e ela é encontrada na dose de 50 mg. O acamprosato age na intenção de restaurar a atividade do cérebro, desligando determinadas áreas que estariam ligadas ao prazer do beber, e ele é encontrado na dose de 333 mg. Algumas dessas medicações citadas, como a naltrexona e o acamprosato, não estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, o que acaba tornando muitas vezes a indicação dessa medicação limitada pelo custo que envolve o tratamento do paciente.